Glória a Deus. Se é para Jesus, eu acho que você pode fazer pelo menos umas 10 vezes melhor do que isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé ainda, continue de pé. Eu sei que você já está ao longo desse dia recebendo da parte do Senhor, mas se você puder, feche os seus olhos, abra suas mãos e durante alguns segundos vamos só dar permissão para o Espírito Santo invadir e continuar fazendo aquilo que Ele já está fazendo neste lugar. Se você puder, com suas próprias palavras, começa só a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Começa a pedir para que o Espírito Santo faça mais. Fecha os seus olhos, começa a falar isso agora com Ele. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Se você ora em espírito agora, começa a orar em espírito onde você está, em línguas. Começa a orar em línguas durante alguns minutos. Vamos lá, dê permissão ao Senhor. Ele está aqui. Mais, Senhor. Nós te pedimos mais, Senhor. Nós te pedimos mais. Vamos lá, vamos mais alguns segundos. Continue só pressionando um pouquinho mais. Vem, Senhor, sobre este lugar. Nós te pedimos mais. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Feche os seus olhos, se concentre agora na presença do Senhor. Mais, Espírito Santo, sobre este lugar. Mais, Espírito Santo. Nós te damos liberdade agora sobre este lugar. Se você puder, repita bem forte comigo. Diga assim: Senhor Deus, neste momento nós te damos liberdade para o seu Espírito Santo. Tome a conta de tudo que nós vamos fazer agora. Diga agora: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para que a sua palavra transforme a minha vida. Diga novamente: eu te dou liberdade. Venha sobre mim nessa noite. Eu te honro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você puder ao Senhor Jesus. Dá um glória a Deus no seu lugar, honra Ele agora. Amém. Glória a Deus, pode sentar. É uma honra, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês novamente. Quem aqui estava ano passado? Acho que eu vim aqui. Quem estava aqui ano passado? Glória a Deus pela sua vida. Sempre é um bom sinal retornar, porque se estamos retornando é porque o Senhor fez algo, amém? Então é uma honra e uma alegria poder estar com vocês. E a minha oração é para que o Espírito Santo transforme a sua vida. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei até muito feliz pelo tema que nós vamos abordar hoje, sobre legado. Vocês estão abordando essa temática e casou super bem, porque ao longo desses últimos meses eu tenho recebido muita coisa de Deus a respeito disso. Então eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo, amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quem ama a palavra de Deus? Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir para que você abra a Bíblia ao longo dos textos, para que você acompanhe comigo. E eu tenho convicção, enquanto você acompanha esses textos comigo, você também vai gerando fé, amém? Diz assim a palavra de Deus: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Será que você pode repetir isso comigo? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero falar com vocês hoje, e na verdade a minha mensagem hoje é uma pergunta: qual o seu legado?
Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, faça uma cara de profeta agora e pergunta: qual o seu legado? Mas faz a cara, porque a cara é muito importante. Qual o seu legado? Amém. Olha só, nesse texto, é um texto que, por sinal, eu amo muito, eu amo demais as cartas de Paulo a Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder, que estava sendo treinado pelo apóstolo Paulo. E nesse texto exclusivamente, 2 Timóteo 4:6, o apóstolo Paulo fala uma coisa crucial, e que possivelmente não é uma coisa que eu e você gostaríamos de falar naturalmente. Ele vira e ele diz uma coisa muito simples. Timóteo, que ele tinha como um filho, como um discípulo, ele fala o seguinte: Timóteo, está chegando o meu fim. É isso que ele está dizendo. Está chegando o meu fim. Já estou no final da minha vida. Ele está dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, a minha vida já está terminando. Eu sei que se você é como eu, naturalmente nós não temos muito desejo de falar o que o apóstolo Paulo falou aqui. Eu fico imaginando nós chegarmos no momento da nossa vida e falar assim: meus queridos, chegou o final da minha vida. Você já parou para pensar nisso? É algo muito complicado de se dizer. E ele diz: eu já estou no meu fim. Só que o que ele diz em seguida é o que muito me atrai, porque ele diz assim, e até num tom talvez de vitória e de conquista, ele diz: está chegando o meu fim, mas Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. O que ele conclui dizendo é: de fato a minha vida já está no fim, acabou, a minha vida nessa terra terminou, mas Timóteo, eu quero dizer para você, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu concluí a minha missão nessa terra. Eu estou deixando o meu legado. Eu construí aquilo que Deus tinha estipulado para mim. Eu terminei. E depois que eu comecei a orar em cima desse texto, eu comecei de fato a pedir a Deus: Deus, que eu possa ser como o apóstolo Paulo, e chegar no final da minha vida, e eu sei que tem muita coisa ainda para eu fazer, mas que eu possa chegar no final da minha vida e poder dizer exatamente a mesma coisa: eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha missão, eu combati os combates, eu terminei a minha corrida, ou seja, a minha vida nessa terra não foi em vão. E quando nós falamos sobre essa previsão de futuro, sobre o final da nossa vida, e provavelmente 99% das pessoas que estão aqui não pensam no final de sua vida, mas quando nós olhamos lá para o final, lá para os últimos meses ou anos da nossa vida, isso se chama futuro. Diga comigo: futuro. Quando eu comecei a olhar para aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu comecei a falar assim: eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar na minha carreira, eu preciso pensar naquilo que eu vou construir. E eu quero esticar você a pensar sobre isso. Quando eu comecei a ter essa consciência sobre a importância de nós avaliarmos aquilo que nós estamos construindo ao longo da nossa vida, eu comecei a fazer uma coisa muito curiosa. Eu comecei a me aproximar de pessoas que já estavam em uma idade avançada. Eu não sei, provavelmente eu contei aqui na última, se eu não contei eu conto agora. Quando eu tinha 17 anos eu comecei a ter esse start de começar a pensar na minha vida como trajetória. E com 17 anos eu escolhi alguém para me discipular, e eu tinha 17 anos, e o meu discipulador tinha, na época, 72, 73 anos. E aí era muito curioso o nosso discipulado, porque eu com 17, ele com 72, e a gente chegava para um discipulado, e era uma coisa muito incrível. O nome dele é Walter Cullen, conhecido como Tio Cullen. Durante muitos anos, 5, 7 anos, o Tio Cullen me discipulou de perto, e o discipulado dele era bem raiz. Todo o discipulado, eu chegava na porta dele do apartamento. Alguém conhece o Tio Cullen aqui? Alguém conhece? Ok, tem gente aqui que conhece ele. Todo lugar que eu vou, alguém conhece o Tio Cullen. Ele trouxe 4 leis espirituais para o Brasil. Ele ajudou Bill Bright, Atletas em Ação, Atletas de Cristo. Então você já deve ter escutado alguma coisa que ele fez. E quando eu chegava na porta do apartamento dele, ele abria a porta e ele falava assim: qual é o versículo da semana decorado? Eu só poderia entrar no discipulado se eu tivesse decorado o versículo da semana e o versículo anterior. E durante 5, 7 anos eu tinha que fazer esse exercício de decorar, de andar com ele. E eu comecei a questionar.
E ele começou a me extrair isso. Seite, pense no seu futuro. Quando eu comecei a olhar para o futuro, eu descobri algumas surpresas que o futuro poderia me preparar. E quando ele começou a falar, falou: Seite, você precisa pensar em futuro, porque quando você chegar lá na frente, vai ter coisa que vai te surpreender. Alguém aqui, não importa a sua idade, você já foi surpreendido com algo que você não esperava na sua vida? Alguém aqui, levanta sua mão. Se você já foi, imagina quando você chegar na sua última década. E quando ele começou a me falar, ele falou assim: algumas surpresas no futuro te esperam. Primeira surpresa que o futuro pode preparar para você, e que você não seja pego de surpresa nisso. Primeira surpresa é você chegar lá no final da sua vida e você dizer assim: eu não atingi o que eu gostaria de atingir. Talvez você, na idade que você já está surpreso com isso. Nossa, eu estou com essa idade e eu não atingi aquilo que eu gostaria. Isso é uma péssima surpresa. E ele falou: Seite, você precisa se preparar para que você não tenha essa surpresa, para que você atinja tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Segunda surpresa que o futuro pode preparar para mim e para você: arrependimentos. Você pode chegar lá no final de sua vida, você se arrepender de coisas que você fez e de coisas que você não fez. Ele falou: por isso você precisa pensar em futuro. Quem aqui já se arrependeu de alguma coisa? Quando você olha para trás, para passado, algo que você fez ou algo que você não fez? Tem um menino de 9 anos levantando a mão. Você imagina com 90? É isso. Você precisa toda hora estar pensando no quê? Cara, eu preciso construir minha vida direito. Eu preciso construir minha vida fundamentada. Terceira surpresa, e aí talvez para mim é uma coisa muito forte, é você olhar para trás, lá na frente, o futuro pode, você chegar no futuro, você olhar para trás com a idade que você está hoje, e você dizer assim: se eu voltasse a ter a idade que eu tenho hoje, eu poderia ter feito muita coisa diferente. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou assim: se eu voltasse há 5 anos, 10 anos atrás, eu poderia ter feito muita coisa diferente e hoje eu estaria colhendo frutos? É ou não é verdade isso? Agora, imagina no final da nossa vida. Você lá na frente, você vai olhar para o estado que você está hoje, e você vai olhar para hoje e dizer assim: eu deveria ter feito muita coisa diferente. E aí eu lembro uma vez que eu estava na fazenda com meu sogro e com o pai do meu sogro. O pai do meu sogro inclusive já faleceu, acho que ano passado ele faleceu. Mas eu estava com eles, e na época eu tenho 30, vou fazer 31 esse ano. E eu estava batendo ali em torno de 28 para 29, ou eu fiz 29 e falei assim: cara, eu vou fazer 30 agora. E eu não sei, para mim 30 foi uma virada de chave. Eu sei que pode ofender alguém e falar assim: meu Deus do céu, 30 anos, né? Não, mas para mim, a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, quando eu olho para 30 anos, eu falo assim: cara, meu Deus, né? Eu preciso acelerar, preciso fazer. E eu falei no carro, indo para a fazenda, e aí eu falei: cara, 30 anos, né? Meu Deus, tanta coisa que eu deveria ter feito, eu tenho que fazer. Meu sogro tem o dobro da minha idade, então na época ele ia fazer 60. Aí meu sogro virou para mim: que? Seite, você está reclamando de 30 anos? Quem me dera ter 30 anos. 30 anos foi meu ápice, eu já tinha terminado, já tinha feito isso, feito aquilo, foi um tempo incrível. Seite, 30 anos. Eu falei assim: de um lado eu estou falando assim, cara, 30 anos. De outro, meu sogro está falando, o sonho dele era ter minha idade. Aí o pai do meu sogro, que tinha 30 anos acima do meu sogro, então ele tinha 90. O pai do meu sogro falou assim: Zé, você está reclamando de 60? Meu sonho era ter 60. Naquela hora eu fiz assim: opa, peraí, eu tenho que ter a sabedoria de olhar para os anos que eu tenho agora e saber o que eu estou construindo. Eu tenho que olhar para os meus anos agora com a mentalidade de um seite com 60, com um seite de 90 anos, porque aquilo que eu planto agora, eu estou construindo para o meu futuro. É isso que você precisa mudar na sua mente hoje. São surpresas. Se você não pensa dessa forma, daqui a pouco você vai olhar para a sua idade e você vai falar assim: quem me dera ter começado uma faculdade. 4 anos atrás, se eu tivesse começado uma faculdade, eu já teria terminado. Se eu tivesse cuidado da minha saúde, feito exercício todo dia, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu não teria a vida que eu tenho. Sabe por quê? Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo hoje e construir isso como uma meta de futuro. É isso, beleza?
Aí eu comecei a falar, então tá bom, eu preciso pensar no futuro. Eu preciso pensar naquilo que me aguarda. Eu preciso pensar na minha trajetória. Quando eu comecei a pensar nisso, 4 coisas, se você estiver anotando, eu sugiro que você anote. Eu vou falar muita coisa hoje, você não vai conseguir lembrar depois. Mas eu comecei a anotar 4 coisas que eu tenho que pensar no futuro. 4 coisas. Quando eu comecei a valorizar meu futuro, eu falei assim, peraí, então o que eu tenho que pensar para o meu futuro? Primeira coisa que eu tenho que pensar para o meu futuro é o que eu quero fazer na minha vida. Quando eu olho para o meu futuro, eu tenho que ter resposta, o que eu quero fazer. Aí você fala, como assim, Seide? De fato, o que você quer fazer? Quero fazer essa viagem, quero fazer esse negócio, quero fazer essa questão na minha família, quero fazer isso na minha jornada. O que você quer fazer? Primeira coisa que eu comecei a pensar, e eu comecei a listar as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. Beleza? Segunda coisa que eu comecei a pensar sobre o meu futuro, o que eu quero fazer. Segundo lugar, o que eu quero alcançar ou conquistar. Tem pessoas que, pela frustração da vida, pelas batalhas da jornada, e eu sei que todo mundo aqui tem, você acaba indo para um lugar onde você já não sonha em alcançar ou conquistar mais nada. Agora eu quero falar uma coisa para você. Se você não sonha alcançar ou conquistar nada, você vai atingir nada. Porque é impossível você atingir algo sem querer. Até vou te dizer uma coisa, coisas ruins acontecem sem querer. Coisas boas nunca acontecem sem querer. Eu nunca vi alguém falando, nossa, do nada fiquei milionário. Do nada, meu Deus do céu, do nada estou mais espiritual, ungido e santo. Eu nunca vi isso acontecer. Porque coisas boas precisam ser pensadas. Agora, coisas ruins acontecem sem querer. Por isso você tem que começar a questionar. O que você quer alcançar na sua vida? O que você quer conquistar? Aceite, mas eu não sou, eu sou humilde. Não, você não é humilde. Porque a palavra de Deus nos promete muita coisa que muitas vezes nem nós acreditamos. Eu começo a acreditar aquilo que Deus tem para mim. Tá bom, terceira coisa que eu comecei a pensar no futuro, o que eu quero ser. Diga comigo, ser. Então, se número 1 é fazer, número 2 é alcançar ou conquistar, número 3 que eu começo a pensar para o meu futuro é o que eu quero ser. O que você quer ser? Eu vou te dar uma tarefa de casa. Vocês estão comigo? Tá bom, faz isso porque eu já fiz isso, tá? Então eu não estou falando uma coisa que eu nunca fiz. Pega qualquer dia uma caixa de papelão, coloca flores dentro dela, deita igual um caixão, e deita e fica assim, ó. É verdade, eu já fiz isso. Aí você deita e você fica lá durante pelo menos umas 2 horas. E aí você vai fazer o seguinte, presta atenção, muito sério isso. Você vai começar a se questionar do seguinte: quando eu estiver nesse lugar, quem eu vou ser? As pessoas vão estar do meu lado, elas vão olhar e vão falar o que de mim? Eu sei que é difícil, eu sei que você não quer pensar, só que é o seguinte, hoje eu vou te colocar num outro nível de mentalidade, amém? Começa a se questionar, quem você é? Naquele momento eu comecei a falar, cara, tá bom, o que as pessoas vão falar de mim? Ah, o Seite foi um bom empresário. Ah, o Seite foi um cara legal, gente boa, né? Olha, gente boa, novão, gente boa. O que as pessoas vão falar de mim? Então eu tenho que começar a me questionar no futuro, o que eu quero ser. Aí eu comecei a pensar, eu falei, eu quero ser uma pessoa que vou transformar a nação. Eu quero ser uma pessoa que vou gerar impacto na vida das pessoas. Eu quero ser uma pessoa que vou deixar legado. Eu quero ser uma pessoa. Então eu começo a pensar naquilo que eu quero ser. Porque deixa eu dizer uma coisa, abre um parênteses aqui, olha bem para mim. Você não é quem Deus te criou para ser ainda. Você não está no ápice. Deus tem muito mais para você. É isso que você precisa entender. E a última, então, terceiro, o que eu quero ser. Quarta coisa que você pensa para o seu futuro. Vocês estão prontos? Tá bom. Quarta coisa é o que eu quero deixar. Diga comigo, deixar. Então o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar, o que eu quero ser. Mas a quarta coisa que eu devo me perguntar sobre o meu futuro é o que eu quero deixar. Agora, tá bom, então vamos lá. Quando nós falamos sobre deixar,
você só pode deixar duas coisas. Número 1, você pode deixar herança. Herança você deixa com a sua morte. Agora, existe a segunda coisa que você pode deixar: legado. Você só pode deixar isso: herança e legado. Herança é coisa financeira, herança é material. E tem filho que talvez olha para o pai e fala: Deus me livre, não quero nem essa herança do meu pai. Pode ser, mas você pode deixar algo chamado legado. Agora, preste atenção na diferença para aquilo que nós vamos construir hoje. Herança é aquilo que você deixa para pessoas. Então quando você morre, quando você morre, você deixa coisas para pessoas. Então você deixa um carro, você deixa uma casa, você deixa isso, entendeu? E como um bom pai, eu tenho convicção que você se preocupa em deixar algo para os seus filhos. Agora, herança é o que eu deixo para pessoas, legado é o que eu deixo nas pessoas. É totalmente diferente. É com a minha partida o que eu estou deixando nas pessoas. Não é só para pessoas, mas é nas pessoas. Quando eu falo sobre herança e legado, você precisa cravar uma coisa: que herança você deixa através da sua morte. Você morreu, você deixa herança. Legado você deixa em vida. É o que você constrói com a sua vida todos os dias que você está construindo o seu legado. Então por isso eu começo a pensar: o que eu estou deixando hoje? O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou construindo hoje? Porque a minha vida é que vai determinar o meu legado. Mas tem mais uma coisa interessante sobre legado e herança: você não deixa o legado que você quer, você deixa o legado que você é. Então por isso eu estou falando, quando eu fiz aquele exercício de deitar na caixa de papelão, não tem como eu virar e falar assim: uau, eu vou deixar, as pessoas vão olhar e falar, um grande profeta, um grande apóstolo das nações. Eu não posso deixar o legado que eu quero. Ah, eu quero deixar esse legado é legal. Não existe isso. Você deixa o legado que você é. É quem você é quem você está construindo, é quem você está trabalhando, é quem você está pagando o preço. Então quando você olha para o legado, você fala assim: esse sou eu estou deixando quem eu sou. Isso é legado. Agora, uma última coisa sobre legado e herança é que você não deixa legado através de simplesmente as suas palavras. Você deixa legado através da sua vida. Então eu não adianta eu chegar aqui e eu falar um monte de palavra bonita, um monte de coisa legal, daqui a pouco eu estou indo embora. É a minha vida que vai deixar. São esses meninos que estão aqui comigo, são esse menino aqui que está comigo, eles estão recebendo o meu legado, porque eles não estão ouvindo a minha palavra, eles estão vendo a minha vida. Então quando eles olham para a minha vida, eles falam o seguinte: ah bom, então entendi qual é o legado. Eu quero te esticar nessa noite. Nós todos estamos indo para o mesmo lugar, algo chamado futuro. E para chegar no apóstolo Paulo, que ele diz assim: Timóteo, chegou o meu fim, mas eu estou dizendo para você, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu deixei um legado nessa terra, eu construí a minha passagem, a minha vida. O que ele está dizendo aqui em outras palavras é: a minha vida nessa terra não foi em vão. Sabe qual é o meu maior medo? É que a minha vida seja em vão, porque eu só tenho uma vida, eu não tenho duas, eu não tenho três oportunidades, eu só tenho essa. Então quando eu olho para isso, eu falo o seguinte: eu só tenho uma chance de deixar o meu legado, de construir algo, de completar a minha carreira, a minha corrida, terminar minha corrida e de combater os meus combates. Então todos os dias eu olho para esse lugar e eu falo: tá bom, então vamos construir, vamos construir, vamos construir. Essa mentalidade que nós precisamos ter quando nós falamos sobre legado. Então mais uma vez eu te pergunto: qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Eu quero que você pense: qual é o seu legado? O que você está deixando hoje? O que você está construindo hoje? Esse é o nosso legado. Então quando nós falamos sobre o apóstolo Paulo, eu comecei a me questionar: cara, o que o apóstolo Paulo fez? Qual foi a rota dele para ele chegar no final? Porque se eu olho para o final dele, para eu pegar o que ele falou no final, eu preciso olhar para a vida dele. Então eu comecei a estudar a fundo a vida do apóstolo Paulo, e eu quero falar para você então como você deixa um legado. Vocês estão prontos para isso? Podemos ir mais fundo? Então agora nós vamos entrar numa
biografia de Paulo, vai ser mais ou menos isso. Nós vamos entrar na história e na trajetória de Paulo para entender como no final nós podemos dizer o que ele disse: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Quem está pronto aqui, diga amém. Tá bom. Primeira coisa que nós vemos na vida de Paulo, Atos 9, versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor, ou ligue a sua Bíblia, Atos 9, versículo 3. Vamos lá que eu vou te esperar, tá bom? Eu preciso que você leia comigo hoje. Atos 9, 3. Vocês estão bem? Tá bom. Atos 9, 3. A Bíblia diz assim: em sua viagem, quando se aproximava, presta atenção, tá? Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então vamos lá, a primeira coisa que Paulo fez na vida dele para deixar um legado. Quem aqui quer deixar um legado? Quem aqui de verdade quer deixar um legado? Tá bom. Primeira coisa que Paulo fez: Paulo se encontrou com Jesus. Paulo se encontrou com Jesus. Eu sei que parece óbvio, eu sei que parece até muito gospel, eu sei disso, né? Encontrou com Jesus, mas vamos entender isso aqui. Paulo, para deixar o legado que deixou, de verdade ele se encontrou com Jesus. De verdade ele teve uma experiência com Jesus. De verdade ele entregou a vida dele para Jesus. Porque quando nós falamos sobre legado, você precisa entender uma coisa: Paulo ele encontra com Jesus, e a Bíblia diz que imediatamente a luz brilha, ele toma um susto, ele cai, e a Bíblia diz que quando ele se levanta ele estava cego. Sabe por quê, gente? Porque quando nós estamos falando sobre construção de legado, quando nós encontramos com Jesus, um sinal claro que acontece na nossa vida é que nós ficamos cegos para esse mundo e a nossa visão espiritual ela abre. Agora, presta atenção nisso, vamos entender na lógica isso. Se você deseja deixar um legado, você precisa entender que você não deixa um legado seu particular. Só existe maneira de você deixar um legado em Jesus. Sente, mas não tem pessoas incríveis que passaram por essa terra e deixaram uma grande coisa? Presta atenção, pessoas que não tinham Jesus, mas que foram dotados de dons e talentos por Jesus, por Deus, e viveram uma vida incrível. Nós podemos citar diversos nomes de pessoas que foram incríveis. Eles não deixaram legado, eles deixaram história. Porque legado só é possível quando Jesus está na sua vida. É isso que você precisa entender. Então a primeira coisa que Paulo ele faz, ele se encontra com Jesus. Ele fica cego para ele mesmo, para as coisas terrenas, para coisas daquele mundo, e então a visão dele abre de forma espiritual. Se você deseja deixar um legado, você precisa entender uma coisa hoje: você precisa de um encontro genuíno com Jesus. De verdade a sua vida. Sabe por quê? Você será que está nesse ponto onde as coisas terrenas, as coisas dessa terra, aquilo que você pode fazer nessa terra, será que você está num ponto onde você praticamente está cego para isso, para viver o que Jesus tem? Porque quando eu olho para legado, eu não estou deixando legado pelo carro que eu ando, pela casa que eu tenho, pelo grande trabalho que eu faço, pela minha maestria naquilo que eu tenho como dom, talento. Eu não estou olhando para isso, eu estou olhando o seguinte: o quanto de Jesus eu tenho na minha vida, o quanto Jesus tem de mim. É só aí que eu consigo encontrar o meu lugar e encontrar o legado que eu posso deixar. E no final da vida o que vai contar não é assim o quanto eu conquistei, o quanto eu avancei, mas o quanto de Jesus eu completei nessa terra. Então Paulo, quando ele olha para a construção de legado, a primeira coisa que acontece, ele se encontra com Jesus. Não precisa abrir, só acompanhe minha leitura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Se você quer deixar um legado, nessa noite você precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Ele precisa te tomar. A sua ótica precisa ser transformada, a sua vida precisa ser impactada. Você entra agora num novo padrão de vida. Porque vamos ser sinceros, e cada vez mais está acontecendo isso. Cada vez mais o padrão dessa terra é o padrão contrário de Jesus.
Se você quiser ser um bom aluno dentro da sua escola ou faculdade, o padrão que eles exigem não é um padrão da Bíblia. Por isso, se eu quero deixar um legado genuíno, eu não vou me amoldar a esse mundo, mas eu vou ser transformado através desse encontro com Jesus. Quem está entendendo isso, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Segundo, Atos 20 e 24. Agora sim, abra sua Bíblia comigo. E eu vou já adiantar que esse texto aqui é um dos textos preferidos da minha vida. Atos 20, 24. Abra sua Bíblia comigo. Tá bom. Diz assim: todavia não me importo. Preste atenção nisso aqui, tá bom? Leia, faça interpretação de texto agora. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo: todavia não me importo, e eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder completar a corrida e completar o ministério. Aí a gente vai lá para o final, quando a gente começa a ler: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida ou carreira. Aí a gente volta para o começo, Atos 20 e 24, e ele diz o seguinte: a minha vida não tem valor, o que tem valor é a minha corrida. Segunda coisa, se você quer deixar um legado, e se você está anotando, anote isso: tenha clareza do seu propósito. Tenha clareza do seu propósito. Eu falo toda hora, inclusive se você não me segue nas redes sociais, segue. Toda semana eu estou postando conteúdo sobre propósito. Aí você diz: por que isso, Seite? Porque o propósito é o que nos move. Quando Paulo ele constrói um legado, ele não construiu um legado em ser um expert, gênio, incrível. Ele constrói um legado em cima do que ele acabou de dizer: eu não tenho a minha vida de valor algum. A minha vida só é importante se eu completar aquilo que Jesus tem estipulado para mim. Por isso você precisa ter seu propósito. Por isso Paulo destaca: o que vale na minha vida não é a minha vida, não é o meu talento, não é a minha habilidade, não é meu dom, não é nada. O que vale na minha vida é o propósito de Jesus para mim. Aí eu quero te questionar então nessa noite: o que Jesus tem para você como propósito? Presta atenção agora, que eu vou falar uma coisa um pouco pesada. Talvez hoje você está vivendo a sua vida, tudo que você poderia viver, alcançando tudo que você poderia alcançar. Você só não tem uma coisa: a sensação de estar completando aquilo que Jesus te criou para ser. Você pode estar trabalhando, você pode estar se dedicando, você pode estar com uma agenda cheia, você pode estar com um casamento legal. Você só não tem uma coisa, talvez: a sensação de que você está vivendo a sua vida conforme Cristo Jesus te criou para ser. Porque deixa eu te explicar uma coisa: não importa como você veio ao mundo, uma coisa eu tenho convicção: quando você veio ao mundo, Jesus te cria, Deus te cria com um propósito estabelecido para essa terra. Sabe uma geladeira? A geladeira ela foi criada para quê? Gelar. Um fogão foi criado para quê? Uma máquina de lavar roupa foi criado para quê? Agora, imagina só comigo, uma geladeira certo dia vira para a vida dela e fala o seguinte: eu quero fazer qualquer outra coisa menos gelar. Você quer essa geladeira para você? Porque ela não cumpre a função estabelecida originalmente para ela. Agora, o problema é quando nós olhamos a nossa vida. Nós estamos tentando fazer tudo menos a função estabelecida originalmente para a gente como propósito. Você quer deixar um legado? Você deixar um legado é muito claro. É você olhar para a sua vida e dizer assim: Deus tem algo para mim e eu vou cumprir aquilo que Ele tem estipulado para mim. Segunda coisa, não precisa abrir, tá? Eu quero ler com você confirmando 2 Timóteo. Lembrando que todos esses textos que eu estou lendo é Paulo, tá? 2 Timóteo 2, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo diz. Cara, Paulo tinha uma mente muito diferenciada. Ele fala assim: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil.
já que deseja agradar aquele que o alistou. Você sabe como que ele está comparando Timóteo? Depois de dizer para ele: olha, combati o bom combate, termine a corrida. Para você ser igual, ele diz o seguinte: nós temos que ser igual ao soldado. Agora imagina um soldado que foi para a guerra. Graças a Deus a gente não tem isso no Brasil, mas soldados que vão para a guerra, vão lá para o campo de batalha, e o soldado lá no campo de batalha está assim: meu Deus, e os meus boletos para pagar? Meu Deus, e a minha mulher vai reclamar se eu chegar atrasado hoje? Meu Deus, e o que eu vou comer agora? O soldado, ele pensa nisso? Qual que é a mente do soldado? Eu só tenho que cumprir a batalha, eu só preciso executar minha função, eu não penso com nada. A minha vida não é para se prender na vida civil, mas a minha vida aqui é simplesmente para agradar aquele que me alistou. Essa é a mentalidade de propósito. Todo dia na hora que eu acordo, eu tenho que acordar com essa mentalidade. Eu não vou levantar da minha cama para trabalhar, eu não vou pelo dinheiro, eu não vou pela oportunidade, eu vou só por uma coisa: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que Deus está me colocando lá? Por que Deus está me levando lá? Então quando eu olho para propósito, eu entendo com convicção aquilo que Deus tem preparado para mim. Aí eu quero te perguntar de novo: qual é o seu propósito? Seite, não sei. Então eu vou dar uma tarefa bem simples. Vai para sua casa, faça um jejum e comece a orar simplesmente com essas palavras: Deus, me mostre aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que você tem que fazer. Seite, eu não sei, eu estou sentindo perdido, e eu sinto, eu vou orar por você, tá? Não vou orar agora, no final. Eu sinto que tem algumas pessoas que você está questionando: cara, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Parece que você está fazendo, e você não está atingindo nada. Eu sinto muito forte, tem pessoas aqui que estão até conseguindo resultados humanos, mas quando bate o resultado humano, você se questiona: cara, mas e aí? E aí? Sabe por que isso? Porque nós temos a necessidade de viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Segunda forma é você então ter clareza do seu propósito. Terceira forma que o apóstolo Paulo nos ensina para deixar um legado. Quem aqui ainda quer deixar um legado? Você quer deixar um legado? Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina está em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17. Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Você conseguiu entender a potência desse texto? Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Sabe quem está falando isso aqui? Apóstolo Paulo, um gênio, falava muitas línguas, acessava muitos lugares poderosos, um alto poder social, um alto poder financeiro. Esse era o cara, esse era o apóstolo Paulo. Pedro até conseguiu pregar para a multidão, mas Pedro não conseguiu pregar para o tipo de pessoa que o apóstolo Paulo conseguiu pregar, porque o nível dele era diferenciado, tinha muita capacidade, era gênio, tanto é que você percebe a maioria da Bíblia dele. Aí você fala: tudo bem, então o que esse cara fez? Ele vira para mim e para você, ele fala uma coisa crucial: eu não faço o que eu faço simplesmente por capacidade, eu faço pelo poder e a sabedoria de Cristo, para que a cruz de Cristo não perca o seu valor. Ou seja, eu tenho, olha isso, eu tenho capacidade para fazer muito, mas eu não faço dependendo da minha capacidade, porque eu não quero que de jeito nenhum a cruz de Cristo perca o seu valor comparado com a minha capacidade. Então, terceira coisa, se você deseja deixar um legado nessa terra, você precisa buscar unção e não somente capacidade. Eu sei que parece óbvio, mas preste atenção na prática isso. Deus te deu talento, Deus te deu habilidade, parabéns. Só que se você quer deixar legado, você precisa algo além da capacidade, você precisa de unção. Eu visualizo que capacidade é a máquina, é o maquinário que Cristo constrói e nos dá como dons, talentos e habilidades, é uma máquina. Mas a unção é o óleo que lubrifica a máquina que nós estamos produzindo.
E aí você fala, Seite, não, eu entendi, mas eu busco unção, eu busco Jesus, eu estou na conferência de legado. Tá bom, presta atenção. A prova disso está, sabe onde? Na sua busca a Jesus. Uma vez alguém disse então no seu livro o seguinte: se o Espírito Santo resolvesse em algum momento deixar a terra, será que a igreja de Cristo sentiria falta? Então eu vou repaginar isso para dentro da nossa realidade. Se o Espírito Santo um dia resolvesse falar assim: não vou mais estar na terra, tchau, será que você sentiria falta? Óbvio, misericórdia. Qual foi o sinal da cruz? Misericórdia, Senhor. Tá bom, então vamos na prática. Presta atenção. Na prática é simples. O quanto você consulta o Espírito Santo ao longo do seu dia? Será que nas decisões do seu trabalho, antes de você tomar uma decisão, você fala assim: Espírito Santo, me guia agora, o que eu tenho que fazer? Será que dentro do seu casamento, nas decisões, na forma de ser, nas formas de falar, será que você está assim: Espírito Santo, o que eu tenho que fazer aqui dentro do meu casamento? Será que na hora que você está construindo família, você está na sua área financeira, você questiona: Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Aí você fala: lógico que eu sentiria falta do Espírito Santo. Se você hoje não tem questionado Ele, você não tem buscado Ele, você não tem atraído a presença dEle, possivelmente nós não sentiríamos falta. Por isso, se você quer deixar um legado, você não vai só pela sua capacidade, mas você vai pela unção. O quanto de Cristo está em você, o quanto o Espírito Santo está em você. Quem está entendendo isso, diga amém, glória a Deus e aplauda a Jesus. Amém. Quarto, Atos 18, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, Atos 18, versículo 1. Podemos ir mais fundo? Vocês estão bem ainda? Tá bom. Aguenta mais um pouco? Tá bom. Atos 18, versículo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre isso. Isso aqui é muito legal, tá? Presta atenção. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Preste atenção na história. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então vamos lá, qual era a profissão de Paulo? Fabricante de tendas, essa era a profissão dele. E aí a Bíblia diz que quando Paulo faz essa viagem, ele se encontra com Priscila e Áquila, e ele então fica ali na cidade fazendo o quê? Trabalhando, ele vai lá e fica fabricando tendas. Sei lá, hoje talvez seria o quê? Um construtor, deveria ser alguma coisa nesse sentido. Essa era a profissão de Paulo. E Paulo fica então naquela cidade trabalhando. E às vezes nós temos uma visão de Paulo só assim, Paulo pregando evangelho, só isso, mais nada. Paulo orando, só isso. Mas a Bíblia diz o contrário, que Paulo então fica naquele lugar fazendo o quê? Trabalhando. Tá bom, então quarta coisa, quem aqui quer deixar um legado? Tá bom, quarto, você precisa, assim como o apóstolo Paulo, utilizar um meio para um fim. Se você quer deixar legado, aprenda a utilizar o meio para um fim. Aí você fala: como assim, Seite? Paulo fez isso. Você acha mesmo? Vocês estão comigo, gente? Tá bom. Você acha mesmo que a vida de Paulo se resumia em fazer tenda? É por isso que ele virou no final da vida e falou assim: combati bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, foi incrível, fabricante de tenda .1. Você acha que essa era a motivação dele? Sim ou não? Por que Paulo fabricava tendas então? Aí que está o ponto. Paulo fabricava tendas, número 1, justamente por recursos, os mesmos recursos na qual lá na frente você vê Paulo então utilizando os seus recursos para a expansão do reino. Eu não vou entrar aqui, outro dia o pastor me convida para estar aqui, se Deus quiser, ou Lucas, enfim, aí a gente fala só sobre isso, mas eu vou só falar sobre isso. Paulo, ele utilizava os seus recursos para a expansão do reino, porque ele aprendeu que era meio com fim, não fim como meio. Tá bom, aí você fala: o que isso tem a ver, Seite? O dinheiro dele tinha um propósito maior.
não era só por dinheiro. Então por isso eu não consigo entender que como nós estamos ganhando de Deus recursos financeiros e nós não utilizamos isso para o reino. Eu não estou nem falando de fidelidade, porque aí se nós estivermos discutindo fidelidade financeira aqui, dízimo, etc., aí tipo a conversa nossa vai muito baixa. Eu estou falando o seguinte: Deus nos dá recurso para que a gente venha expandir o reino. Paulo ele aprendeu isso. Eu utilizo o meio para um fim, por isso ele trabalhava. Segunda forma que Paulo trabalhava por autoridade. Porque imagina só, naquela época do mesmo jeito que hoje, o cara não fazia nada, acordava meio-dia, eu sou Paulo, acordava meio-dia, vamos pregar o evangelho, meio-dia. Então ele precisava trabalhar, porque isso gerava o quê? Autoridade. Por que eu e você trabalhamos? Por que eu e você expandimos? Para que isso gere autoridade nas nossas vidas. E a autoridade vem por aquilo que nós estamos construindo com as nossas mãos. Eu tenho as igrejas para cuidar, eu trabalho muito nas igrejas. Fora as igrejas eu tenho empresas. Eu trabalho muito, toda hora, estou trabalhando, Mas por quê? Porque eu quero, ricão. Não é por isso, isso não está no meu coração. Mas é porque isso está gerando autoridade. Eu posso falar agora do outro lado da moeda, que é ganhar dinheiro de formas fora da igreja e eu honrar o reino. Porque eu aprendi a utilizar o meio como meio e não o meio como fim. Terceira coisa, Paulo, ele trabalhava pelo seguinte, porque ele entendia que o trabalho dele era uma porta para o reino. E ali dentro ele expandia o reino. Deixa eu explicar uma coisa para você, olha para mim. Você sabe que você, talvez, onde você trabalha, você é a única possibilidade das pessoas que estão ali encontrarem Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez a pessoa que trabalha com você, lá no seu trabalho, a única pessoa que vai conseguir pregar o evangelho para essa pessoa é você? Essa pessoa não vai ter outra oportunidade. Aí eu começo a entender que Deus me colocou num trabalho como um meio para um fim. Agora, o dia que você colocar o seu trabalho como um fim, desculpa, você se tornou uma pessoa terrena. Você faz simplesmente porque você tem que fazer. Meu trabalho é meio para um fim. Meu tempo é meio para um fim. Meu dinheiro, meio para um fim. Eu sempre tenho que estar com o olho no quê? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Agora, você conhece um monte de gente que consegue um trabalho, que consegue uma namorada, que consegue uma promoção, que consegue um status, e essas pessoas abandonam Jesus. Por quê? Porque o cara começa a namorar e ele larga de Jesus. Porque enquanto ele não tinha, ele precisava de Jesus para abrir porta. Aí o fim, ele então transforma, e o meio agora passa a ser o fim. É por isso eu e você temos que entender: o meio é meio para um fim. Eu trabalho, eu faço, eu estudo, eu cresço, eu avanço, eu vou estudar, eu vou ampliar a sabedoria. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu tenho o meu fim estipulado. É por isso que eu faço o que eu faço. É isso que nós temos que fazer. Não precisa abrir, só confirmando o que eu estou dizendo. 1 Timóteo 4,10. Escute, só escute. Olha o que Paulo fala: se trabalhamos e se lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então ele está dizendo: se eu trabalho porque eu acredito em Jesus. Você entende que nossa mentalidade tem que mudar? Você consegue entender que precisa ter uma ruptura de mentalidade? Você precisa entender que Deus está te colocando num lugar, não simplesmente para você estar onde você está. É assim que nós deixamos legado. Por último, vamos por último, quem está pronto? Tá bom. 2 Timóteo 3, versículo 1. Vocês estão bem? Vocês estão meio quietos, ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Tá bom. Último, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: olha só o que a palavra de Deus diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo ele diz: afaste-se também deles. Quinto e último, se você quer deixar um legado, aprenda a priorizar o que é mais importante. Aprenda a priorizar o que é mais importante. Olha só o que a Bíblia diz. Paulo ele diz para Timóteo: Timóteo, vai chegar uma hora que o povo vai estar louco, os valores vão ser invertidos, princípio já não vai ser mais princípio. Eu estou achando que está bem perto desses dias aqui. É isso. Já não sabe mais o que é certo e o que é errado. O povo já não tem mais amor pela família. O povo já não gasta tempo no que é prioridade ou o que é princípio. Então, quinto e último, quem aqui quer deixar um legado? Se você quer deixar um legado, última coisa, aprenda a priorizar o que é mais importante. Aí você fala assim: o que é mais importante, Seide? O que é mais importante? Então vamos entender isso. Eu fiz uma pesquisa, escuta isso, tá? Isso aqui vai selar agora. Eu fiz uma pesquisa muito profunda, de 5 minutos, no Google. Então gastei muito tempo da minha vida, 5 minutos. E eu descobri pelo Google que a média de vida no Brasil é de 77 anos. Seite, eu já passei disso, está no lucro, já está lucrando. Mas a média hoje brasileira, expectativa de vida, 77 anos. É muito ou é pouco? É pouco. Para quem tem 10 anos é muito, mas não é, vai por mim, é pouco. Presta atenção nisso. Vamos pôr 75 só para nossa conta ficar melhor, tá bom? 75 anos é a idade média hoje de vida. É o que você tem, média. Em nome de Jesus você vai ver muito mais do que isso, amém? Mas a média é 75, tá bom? Olha só o que eu descobri, preste atenção nisso. 25 anos, dos 75, 25 anos você passa dormindo. Então de 75 sobrou 50. Alguns aqui não é 25, é 40 anos dormindo. A pessoa hiberna, dorme que eu nunca vi igual. Isso é média, tá? Com certeza isso não é minha média. Eu não durmo esse tanto, mas uma média aí, se você dorme uma média, você dorme 25 anos na sua vida. Nós vamos piorar isso aqui, presta atenção. 75, estão comigo, gente? Tá, 75, 25 você está dormindo. Sobrou quanto? 50. Agora eu vou apertar. Desses 50 que te sobra, 20 anos você passa trabalhando. Ou seja, quase metade da sua vida acordado você passa trabalhando. Se você trabalha normal, média. Então de 50 anos, 20 anos, te sobra 30 anos. Agora, abre um parênteses aqui. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue gastar metade praticamente da sua vida acordado em um trabalho que você não gosta, que você não vê futuro e que você não vê propósito. Desculpa, o que você está fazendo da sua vida? Metade da sua vida. Então de 50, 20 você passa trabalhando, sobra 30 anos. Agora nós vamos piorar. Desses 30 anos que te sobram, hoje a média de pessoas que ficam no celular, redes sociais, televisão, presta atenção, de 30 anos que sobrou, a média hoje brasileira de frente de tela é de 10 anos. Ao longo da sua vida, dos 30 anos que você tem, você vai passar 10 anos na frente da TV ou das telas. Eu sei que você está rindo, mas deixa eu te explicar, é muito sério isso aqui. De 30 anos, ou seja, 1/3 da sua vida, sem ser dormindo e trabalhando, nós estamos gastando nas telas. Sobra 20. Nesses 20, se você for um bom brasileiro, você vai querer jogar esses 20 anos fazendo nada. Sabe, modo vegetativo, fica lá fazendo nada. A maioria vai gastar com coisa inútil. Sabe o que eu quero dizer para vocês?
É isso que eu estou explicando. Se você quer deixar um legado, você precisa ser intencional em cada segundo da sua vida. Se você quer deixar um legado, você tem que entender: o tempo está passando, as coisas estão avançando. Se você não for intencional em como você gasta o seu tempo, no que você coloca o seu tempo, a vida vai passar como um sopro. Você vai cair lá no final da sua vida e você vai falar assim: cara, tive muita surpresa. Eu só tenho então 30 anos praticamente acordado para construir o que eu tenho que construir. Sabe o que eu quero trazer para você? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem priorizado? Quando eu falo sobre legado e sobre priorizar, é porque eu entendo, eu não tenho muito tempo. Aí eu vou te questionar: você está gastando tempo com a sua família? Isso é importante. Você está gastando tempo no seu casamento? Isso é importante. Você está, olha aqui, olha para mim, você está gastando tempo com seus filhos? Isso é importante. Você está gastando tempo estudando? Isso é importante. Você está gastando se preparando? Isso é importante. Outra coisa, você está gastando tempo com amigos genuínos? A amizade é importante. Aí o que acontece? Nós trabalhamos pra caramba na semana, chega na sexta-feira, sábado, vamos fazer alguma coisa. Deus me livre, cara, não vou chamar ninguém em casa, tem que arrumar a casa para chamar alguém. Aí nós começamos a negociar tempos importantes. Será que você tem gastado tempo com o Senhor? Porque se sua vida é de Deus, se sua vida é do Senhor, não faz sentido se você não gasta pelo menos 1 hora do seu dia com Ele. Priorize o que é mais importante. Eu quero deixar um legado? Quero. Então tá bom. Então eu aprendo a priorizar aquilo que eu pouco tenho na minha mão. É isso que a nossa mente tem que mudar. Essa é a virada de chave na nossa mente. Legado não se constrói sozinho. Legado se constrói dia após dia em direção àquilo que Deus tem. Quem está entendendo, diga amém. Eu encerro com isso. Bronnie Ware é uma escritora britânica, Bronnie Ware, e ela passou, se eu não me engano, 20 ou 30 anos da sua vida cuidando de pacientes terminais e pessoas muito debilitadas por uma idade avançada. Então 20 a 30 anos ela passou cuidando disso. Preste atenção nisso aqui, tá? E ela escreve então um livro sobre a conversa que ela teve com pacientes terminais e pessoas de uma idade muito avançada. E ela no livro dela então lista 5 apontamentos que mais essas pessoas na fase terminal fizeram. Eles chegam no final da vida, eles falam assim, tipo, eu tenho 1 mês, eu tenho 2 meses de vida. E ela então conversava: o que você fala sobre a vida? Em 5 coisas ela consegue listar quais são os maiores arrependimentos dessas pessoas. Em ordem, primeiro, número 1, que essas pessoas no final da vida falam, é o seguinte: na minha vida, eu me arrependo porque eu não tive falta, ou melhor, eu não tive coragem para viver os sonhos da minha vida. E obviamente que não é cristão isso daqui, mas quando nós falamos sobre sonhos, é o propósito de Deus para nós. Então, em número 1, o arrependimento dessas pessoas é: eu não tive coragem para viver aquilo que eu tinha como sonho. Tive medo, tive insegurança, deixei para depois. Número 1. Número 2, todas aquelas pessoas listaram que um arrependimento na vida dela é excesso de trabalho. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu também trabalho muito. Só que ela continua dizendo que as pessoas que reclamaram de excesso de trabalho na vida, 100% dessas pessoas não tinham o trabalho como um propósito de vida. Era simplesmente um trabalho para viver, para ganhar o salário dia 5. Então todos eles listaram o seguinte: me arrependo do excesso de trabalho. Os que tinham como visão trabalhar meio para um fim, nunca se arrependeram de trabalhar muito. Terceiro que ela lista que eles se arrependem por ter pouco cuidado emocional e espiritual. Ou seja, eu fiz tudo que eu tinha para fazer na minha vida, menos cuidar da minha vida emocional e da minha vida espiritual.
Eu estava trabalhando, mas estava arrebentado por dentro. Eu estava fazendo tudo, mas eu não tinha alegria. Eu estava desbravando, mas não tinha o poder do Espírito. Então ela lista: pouco cuidado emocional e espiritual. Quarto, todos eles listaram pouco investimento nos relacionamentos. Me arrependo por pouco investimento em relacionamento familiar e de amigos. Não gastei tempo com a minha família e não gastei tempo com os amigos. Então no final da vida, eu já fui visitar várias pessoas no final da sua vida no leito do hospital, e eu nunca vi esses caras falando o seguinte: traz meu extrato bancário, traz a minha matrícula da casa. Todos eles listavam o seguinte: traga os meus familiares, traga os meus amigos e traz um pastor para orar pela minha alma. Quarto, pouco investimento nos relacionamentos. Quinto e último, arrependimento dessas pessoas é: eu não ter rompido na minha vida foi um arrependimento. Como assim? Eu não rompi. Sabe aquela gana, aquela vontade de ser alguém, de fazer alguma coisa? Não rompi. E aí eles falam: por que eu não rompi? Porque eu não estudei, porque eu não administrei melhor, porque eu não fui agressivo o suficiente para romper as barreiras da vida. Simplesmente era uma pessoa mediana. Então eu estava lá empurrando a minha vida com a barriga, empurrando. Fim, cheguei no final da minha vida e não cheguei no final que eu gostaria de ter alcançado. A pergunta que eu deixo para vocês nessa noite então é: você quer deixar um legado? Então nós temos então que aprender com a vida do apóstolo Paulo, a forma que ele chega, para que lá no fim eu diga: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Eu deixo o meu legado. Essa conferência, legado, vem num momento muito especial, para que a sua mente seja girada agora uma chave, e que através dessa mente você consiga falar assim: peraí, eu sei para onde eu estou indo. Quem consegue entender isso, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por vocês, amém? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero que você tenha um tempo seu e de Deus agora.